Olá, graça e paz. Estamos aqui para o nosso 35º encontro no versículo do dia e trago para a leitura no dia de hoje o livro de Atos, capítulo 17, versículos 24 e 25. A palavra diz: o Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. Aleluia! E glórias a Deus, glórias a Deus, glórias a Deus. Iniciamos o versículo do dia na certeza que devemos servir a Deus com cuidado, dando as boas-vindas aos irmãos e irmãs que estão conosco neste momento de leitura, meditação, reflexão, estudo da palavra e, ao término, oração. Sejam bem-vindos. Você que chegou agora, é a primeira vez fazendo a visitação no nosso canal, na nossa família, sejam muito bem-vindos. Mais uma vez, peço que nos ajude com a divulgação do trabalho, é rapidinho. Você não vai perder nada se inscrevendo, ativando as notificações. Vá lá embaixo, já garanto o like, é gratuito, bênção pura. E ao término, seu comentário nos recomendando, compartilhando para o engajamento da obra de Cristo. Graças a Deus. Meditando e aprendendo com o versículo do dia, preste atenção. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, apresenta a Deus como o Criador, sendo Senhor do céu e da terra. Proclama-o não só como o Criador, mas também como administrador constante de tudo o que ele criou. Não habita em templos feitos por mãos humanas. Ele é maior que isso. No versículo 25, nem tampouco é servido por mãos de homens. O segundo mandamento proíbe fazer a imagem de qualquer tipo de Deus ou de adorar qualquer tipo de estátua, como que necessitando de alguma coisa. Deus não necessita de nada, nadinha de nada, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida e a respiração e todas as coisas. Apresenta sua criação como necessitada de tudo o que ele provê, que não é provida por nenhuma outra fonte. A partir de agora, preste atenção nas palavras que serão semeadas em nossos corações. Palavras que alimentam. Preste atenção, meu irmão, minha irmã. O Deus que fez o mundo. Ele confirma a sua doutrina de um Deus vivo e verdadeiro pelas suas obras da criação e da providência. O Deus a quem eu vos declarar como o único objeto da vossa devoção e convida-vos para adorar é o Deus que fez o mundo e o governa. Os gentios, em geral, e os atenienses, em particular, em suas devoções, eram governados não pelos filósofos, mas por seus poetas e por suas ficções ociosas. As obras de Homero e não as de Platão eram a Bíblia da teologia pagã, ou seja, da demonologia. E os filósofos passivamente se submetiam a elas, apoiavam-se em suas especulações, disputavam-nas entre si e as ensinavam aos seus alunos. Paulo se estabelece, em primeiro lugar, para reformar a filosofia dos atenienses. Ele corrige os erros dela para fortalecer-lhes as nações corretas do único Deus vivo e depois para levar esse assunto mais longe do que jamais imaginaram, reformando a adoração deles e tirando-os do politeísmo e da idolatria. Paulo fala sobre aquele Deus a quem ele serve e ao qual gostaria que eles servissem. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra. Os que eram da escola de Aristóteles negavam isso e diziam que o mundo é desde a eternidade e tudo sempre foi como agora é. Os que eram da escola de Epicuro imaginavam que o mundo foi feito por um concurso fortuito de átomos, que
tendo estado em movimento perpétuo e por fim acidentalmente formou esse quadro. Contra esses dois, Paulo aqui sustenta que Deus, pelas operações de uma força infinita, de acordo com a intervenção de uma sabedoria infinita, no início dos tempos, fez o mundo e tudo o que nele existe. Ele é o Senhor do céu e da terra, isto é, o legítimo dono e possuidor de todos os seres, poderes e riquezas do mundo superior e inferior, material e imaterial, visível e invisível. Lá no versículo 25 destaco a vida, a respiração e todas as coisas. Ele é o grande benfeitor de toda a criação. Ele não apenas assoprou no primeiro homem o fôlego de vida, mas ainda assopra em cada homem. Ele nos deu esta alma. Ele formou o espírito do homem em seu interior. A sua providência é uma criação contínua. Ele mantém a nossa alma com vida e cada momento o nosso fôlego sai, mas ele graciosamente o devolve a nós no momento seguinte. Não é apenas o seu ar que inspiramos, mas é nas mãos dele que o nosso fôlego está. Daniel 5, versículo 23. Corroborando ainda mais para o nosso entendimento o Deus verdadeiro, a mensagem de Paulo, ponto número 1, declara negativamente. Primeiro, Deus é onipresente, ilimitado no espaço. Segundo, é transcendente, não carece de coisa criada. Terceiro, é imanente, não está longe do homem. Quarto, é infinito, não se assemelha a coisa criada. Segundo ponto, declara positivamente. Primeiro, Deus é criador, fonte de tudo que existe. Segundo, toda a vida tem origem nele. Terceiro, toda a vida depende dele. Quarto, Deus é pai da humanidade. Afinidade entre o Criador e o homem, criado à sua imagem. Palavras que alimentam. Vamos lá entrar mais no detalhe ainda sobre a mensagem no dia de hoje. Eu destaco aqui 4 pontos importantes. Primeiro, criação, soberania. Paulo dirige-se a pessoas sem a formação judaica do monoteísmo, a crença em um só Deus. Os filósofos gregos muitas vezes ensinavam a existência de um ser supremo, mas a maior parte das pessoas comuns acreditava em muitas divindades e cada uma geralmente refletia algum valor positivo ou negativo da vida. Eles serviam seus deuses, provendo-lhes alimento, vestindo seus ídolos e levando-os para os lugares de culto. Paulo tentou primeiro conduzi-lo a uma perspectiva monoteísta. Seu passo seguinte foi mostrar-lhe que as qualidades divinas semelhantes à das pessoas foram reveladas ao mundo em Jesus Cristo, a quem Deus ressuscitou dos mortos. O fato básico é que Deus não deve ser concebido em termos materialistas. Ele não tem necessidades que possamos suprir. Está numa categoria acima da sua criação e deve ser adorado em espírito e não como um super-homem glorificado. Sua criação significa que todas as pessoas estão relacionadas entre si e devem relacionar-se com o mesmo Deus. Só o Criador determina o destino dos grupos nacionais e culturais que ele criou. Nossa presente geração tem dificuldades em fazer separação entre as coisas materiais e o culto. Só podemos fazer essa distinção quando compreendemos a verdadeira natureza deste mundo, de nós mesmos e do Criador. Toda a nossa existência é determinada por Ele, pois o Criador se mantém ativamente envolvido em sua criação. Segundo ponto importante, Deus Criador. Deus é o Criador de tudo o que existe. Em particular, cada ser humano só existe por causa do poder criador de Deus, que nos deu existência e nos dá a vida. Aleluia! Glórias a Deus por isso. Isso significa que Deus é Pai de todas as pessoas, visto que Paulo nos descreve como geração de Deus. Filho de Deus por criação. Além disso, esse Deus Criador é também o Senhor soberano sobre todas as coisas e faz que todas as pessoas lhe prestem contas. Terceiro,
Natureza humana, relacionamentos. Todas as pessoas neste mundo têm um relacionamento básico e fundamental entre si e com o único Deus Criador. No relacionamento com Deus, não podemos lhe fornecer bens ou serviços de que possa precisar. Pelo contrário, Ele nos deu tudo o que temos. Ele concedeu lugares onde pudessem viver as diversas raças e culturas. Ele tem guiado a história ao longo de seus vários períodos, determinando que nações devem dominar em cada período. A própria vida é dádiva sua e dele depende. No relacionamento com outras pessoas, o orgulho cultural e o preconceito devem desaparecer. Precisamos aprender com as realizações uns dos outros e tratar a todos como membro da família de Deus. Quarto e último ponto, meu irmão, minha irmã, revelação, autor da criação. O Criador planejou para que os seres humanos o buscassem e o conhecessem. Sua iniciativa amorosa nos possibilitou buscá-lo. Romanos 3, versículo 10 e 1 João capítulo 4, versículo 10. Deus continua acessível aos que o buscam. Mediante as ordens de seu mundo criado, Deus se revela a todos os que o buscam. Nossa própria vida, nossa existência e nossos movimentos estão alicerçados em sua presença. E finaliza a mensagem de hoje dentro do versículo 25. Pessoas podem orgulhar-se por servir a Deus, mas Deus serve as pessoas. Se Deus é Deus, então Ele é autossuficiente e não precisa de nada que os seres humanos possam oferecer. Não somente os templos estavam vazios de Deus, mas também os cultos nos templos não acrescentavam nada ao Senhor. Assim, em duas curtas declarações, Paulo destruiu todo o sistema religioso da Grécia. Olha, meu irmão, minha irmã, não glorificamos a Deus suprindo as necessidades dele, mas orando para que ele supra as nossas e confiando que ele responderá. Aqui estamos na essência da boa notícia do hedonismo cristão. A insistência de Deus para que lhe peçamos que nos ajude, de modo que ele receba a glória. Salmos 50, versículo 15. Nos força ao surpreendente fato de que devemos tomar cuidado ao servir a Deus e tomar especial cuidado em que ele nos sirva, para que não roubemos a sua glória. Isso parece muito estranho. A maioria de nós pensa que servir a Deus é algo totalmente positivo. Nós não consideramos que servir a Deus pode ser um insulto a Ele. Mas meditar sobre o significado da oração exige uma reflexão. A mensagem de hoje nos esclarece isso. Esse é o mesmo raciocínio do texto de Robinson Crusoe sobre a oração. Se eu tivesse fome, precisaria dizer a você, pois o mundo é meu e tudo que nele existe. E clame a mim no dia da angústia, eu o livrarei e você me honrará. Salmos 50, versículos 12 e 15. Evidentemente, há uma maneira de servir a Deus que o insultaria, como se ele fosse necessitado do nosso serviço. O próprio Filho do Homem não veio para ser servido. Marcos 10, versículo 45. O objetivo dele é ser um servo. O objeto dele é obter a glória como provedor. As palavras de hoje foram semeadas para a minha vida e para a sua vida, para a honra e a glória do Senhor. Receba as mensagens semeadas em nossos corações. Oremos. Pai amado, bendito Senhor, meu Deus e meu Pai Jesus Cristo. Obrigado, Pai, pelo milagre da vida. Obrigado pelo amanhecer, pelo respirar, pela sua infinita bondade e misericórdia para conosco. Muito obrigado pela provisão já pré-estabelecida. Obrigado pela providência já executada em nossas vidas, famílias, filhos e filhas e todos os nossos parentes queridos. Obrigado por ouvires as nossas orações diárias. Por aqueles que estão nos hospitais, nas alas das oncologias, pediatrias, UTIs, CTIs, aonde há um choro, um gemido, um pedido de súplica.
Oramos pelos moradores de rua, oramos pelas famílias, oramos por aqueles que estão passando por problemas de saúde, depressão, transtorno de ansiedade, síndrome do pânico, diabetes, que fazem hemodiálise, pelas crianças com autismo, síndrome de Down, microcefalia, paralisia cerebral. Oramos por aqueles que estão necessitados de fome, oramos por aqueles que estão necessitando de um copo de água, oramos pelos moradores de rua, oramos pelos animais abandonados, oramos por aqueles que estão encarcerados, que se arrependeram de vossos pecados. Oramos por aqueles, Pai, que estão agora em busca de uma recolocação no mercado, por aqueles que estão sendo humilhados em seus lares, por aqueles que são humilhados no trabalho, por aqueles que perderam seu emprego, por aqueles que estão tentando cometer suicídio. Oramos para que haja paz no mundo, para que não haja mais guerra. Oramos para que a Igreja de Cristo reine. Oramos a Ti porque o Senhor é o provedor de todas as coisas. Que tenhamos paz, saúde, misericórdia. Que tenhamos mais, Pai, para que possamos doar mais. Jesus Cristo, muito obrigado pelo seu sacrifício. Se hoje estamos aqui orando ao nosso Pai Celestial, foi um cumprimento da sua lealdade ao Pai. A palavra diz sobre o cálice: tire de mim esse cálice, mas que seja feita a sua vontade. E foi realizada a vontade de Deus. E assim, Pai, pedimos que a sua vontade seja realizada em nossas vidas. Aonde há doença, que haja cura. Aonde haja medo, haja esperança, perseverança. Oramos, Pai, por aqueles que estão desacreditados. Oramos por aqueles que foram desenganados depois de um laudo médico. Oramos por aqueles que estão na batalha, na justiça, querendo adquirir os seus direitos, que são direitos. Jesus, proteja as nossas famílias, as comunidades cristãs, os nossos irmãos católicos, por todos que estão aí agora, clamando, Pai. Ouça os gemidos, interceda por nós, Jesus, e assim o glorificamos. Toda a honra e toda a glória seja dada a Ti, Pai. Em nome de Jesus, amém. E graças a Deus, graças a Deus. Não hesite, compartilhe nossa mensagem, deixe seu like, o seu comentário, se inscreva em nosso canal, ative as notificações, nos recomendem, compartilhe, que Deus nos abençoe.